pessoal, um excelente, lindo dia que está hoje nesse cenário aqui exuberante, muito lindo. E vamos então abordar sobre o tema, vamos falar um pouco sobre filosofia, que é um tema que me agrada muito, eu amo muito filosofia e nada melhor do que nesse colorido todo, nessa paisagem linda, falar sobre o tema de felicidade. Para isso, eu trouxe alguns livros que eu li nos últimos dias, tinha mais alguns lá em casa que tratava sobre o tema de felicidade, filosofia, mas eu quis me ater a esses três aqui. Então, eu tenho do Mário Sérgio Cortella, junto com Leandro Carnal, Luiz Pondé, né? Então aqui eles estão falando felicidade, modos de usar, um debate entre três grandes pensadores sobre o que nos faz feliz. Então tem aqui nesse livro um pouquinho falando deles, né? Tem um outro tema também, o Clóvis de Barros Filho e o Leandro Carnal, também abordando sobre o tema felicidade, felicidade ou morte. E aqui também, novamente, o Mário Sérgio Cortella, londrinense também, que está falando sobre viver em paz para morrer em paz, que de certo modo ele está tratando também sobre o tema da felicidade. Então, esses autores entendem que a felicidade ela não é algo permanente, ela é fluida. Ele ocorre em alguns episódios no decorrer do nosso dia ou no decorrer da nossa vida. E ela é demonstrada, exacerbada por uma intensa alegria. E se por acaso ela fosse permanente a todo momento, talvez a gente não conseguiria entender, conseguiria observar o que seria felicidade, porque não haveria esse contraste entre um momento feliz e um momento não feliz. Até o Leandro Carnal comenta que uma vez um de seus alunos disse a ele que ela sabia que era feliz. E ele perguntou por quê e entendeu que a resposta dela foi uma das mais sábias. Ela disse, porque eu já não fui feliz e hoje eu sei que sou. Então, talvez a falta de um sentimento, de um momento, a falta talvez de uma pessoa importante ou querida, a falta de um amor, a falta de um momento em que você observava uma intensa alegria e uma intensa paixão pulsante dentro de si, dá para observar que naquele momento você era feliz, a pessoa era feliz e a partir de então ela não seria mais. O Mário Sérgio Cortella, inclusive, ele cita um momento que ele entende de grande felicidade, né, já que são esses momentos assim tão importantes e relevantes, alguns detalhes que nos chamam a atenção, que nos pulsam, né, trazem essa vida pulsante, que é em relação à neta dele, desculpe. E a neta dele gostava muito de flores, de vestidos de flores, e ele passando uma vez em um shopping, viu um vestido que achava que combinava muito com essa neta, e a partir de então, ele resolveu comprar esse vestido, viajou, mora em cidade diferente da neta, viajou para encontrá-la, e a partir do momento que ele entregou esse presente, ela teve todo aquele mistério de abrir o embrulho e depois descobrir que era algo que ela deixa ela tão exultante, tão alegre e feliz. Com a alegria dela, ele sentindo aquilo pelo amor que ele tem pela neta, ele dizia que aquele momento o deixou tão bem, tão agradecido pela vida, que ele sentiu que ele poderia morrer. Então eu vou trazer, inclusive, alguns trechos desses livros que falam sobre esse tema de felicidade. Mário Sérgio Cortella, inclusive, fala sobre a felicidade, que é essa ideia de paz, isto é, de situações em que você percebe que a vida pode exuberar, pode fazer sentido, pode ser fluida, sem ser de fato um encargo. É algo com que no nosso horizonte a gente lida com a ideia de felicidade. Esses autores, eles comentam muito sobre você também estar em paz no sentido de, por meio de uma atenção plena, observar cada momento da sua vida e não sempre
ter uma tristeza em cima de um desejo que você entende que uma vez não completado, você não é feliz. Então, é como se a gente pudesse ser feliz e estar em paz com cada etapa que a gente venha percorrer na nossa vida para que depois a gente atinja esse objetivo. E inclusive a frase que o Mário Sérgio Cortella cita, que ele fala que ele já poderia morrer nesse momento que ele sente, é exatamente essa aqui. A felicidade é, no meu entender, um momento de vibração intensa de vida na qual você se coloca, inclusive com a compreensão de que naquele momento já poderia morrer. Isso foi logo depois que ele tratou sobre esse episódio que ele deu esse embrulho, esse vestido à neta dele. O Karnal cita muito também o fato de que nós temos felicidade por sermos uma pessoa, alguém desejante. Então, ele cita como exemplo os gatos, dizem que os gatos gateiam, os pombos, a pera que ela tem um destino específico, né? Depois que ela tem a maturação dela, ela vai cair no momento exato ao solo. Então, a natureza, ela tem um porquê muito bem mapeado. Já o ser humano, aquilo que ele deseja, as metas que ele coloca para si, os sonhos que ele tem, impulsionam para que ele seja uma pessoa mais feliz, mas que ao mesmo tempo também traz angústia, porque se você não consegue atingir aquele objetivo, enquanto você não consegue atingir aquele objetivo, muitas pessoas não aproveitam esses espaços, esses caminhos e não atingem então a felicidade, não se sentem felizes e se sentem angustiados, deprimidos por muitas vezes. Inclusive, as escolhas, todos esses autores falam que as escolhas, elas trazem uma felicidade porque traz uma sensação de liberdade, mas por outro lado também, as inúmeras escolhas nos trazem uma certa angústia, porque são muitas possibilidades que talvez não atingem o nosso objetivo ou não traz essa sensação, esse sentimento de completude. Sobre isso, Luiz Felipe Pondé cita que a felicidade, para mim, está intimamente associada a você poder viver paixões. Logo, ela está ligada à coragem, a de você ser um ser desejante, mas a que você tenha a coragem de botar em prática os seus planos para que o desejo ele não fique só no plano das ideias, mas que ele fique também como ação, como desenvolvimento da sua vida e se transforme em realidade. E sobre todo o tema que nós abordamos aqui, o Clóvis de Barros Filho, ele traz inclusive uma citação, a reflexão de que nós reconhecemos a felicidade somente quando ela está em falta. Ou seja, é naqueles primeiros momentos de tristeza que nós lembramos dos momentos felizes de nossas vidas. Então, os momentos de felicidade, eles são curtos períodos de tempo vividos por nós, mas que são de grande intensidade e justamente por isso nos servem de referência para buscá-lo novamente. E agora, comentando novamente sobre o livro do Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz, ele comenta o seguinte: se você morresse hoje, qual é o legado que você gostaria de deixar para as pessoas queridas, para as pessoas ao seu redor, para a humanidade? Qual é o propósito que teve a sua vida? Você mudou alguma coisa na vida de alguém? Você transformou essa sociedade? Você transformou, tocou o coração de alguma pessoa? Essa sensação de completude, de paz, de felicidade. São pequenos períodos de intensa alegria, mas a sensação de paz e de satisfação, ela pode ser fluida, ela pode permanecer, ainda que em momentos tristes, na sua vida, para que você consiga entender que nesse momento, em períodos de quase sem angústia, se é feliz.